Como eu disse, o presidente Jair Bolsonaro afirmou durante uma entrevista na manhã de hoje que a polêmica entre ele e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, é página virada. Apesar do clima tenso nos últimos dias, Bolsonaro afirmou que esse tipo de situação acontece e assegurou que os episódios não passam de uma chuva de verão. O presidente da República também disse ter certeza de que outros problemas virão e que, na cabeça dele, de Rodrigo Maia, o Brasil está acima de tudo e Deus acima de todos. Esse é o slogan da campanha, na verdade. As declarações foram feitas após Bolsonaro receber a comenda da Ordem do Mérito Judiciário Militar em Brasília. O presidente da Câmara estava entre os homenageados. Vera Magalhães, começo com você. E aí, hein? Chuva de verão? Pois é, Silvio, eu vou correr o risco de ser meio anárquica hoje e subverter um pouquinho a nossa pauta, porque é difícil tratar dos assuntos de hoje de forma separada, desencadeada, porque todos eles levam a uma conclusão de que os atores envolvidos na crise dos últimos dias resolveram colocar a cabeça no travesseiro de ontem para hoje e, de fato, tentar um armistício. A declaração do presidente vai nessa linha, e aí ela foi uma declaração positiva sem o mas e sem a provocação posterior, portanto só positiva. E também o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, teve uma série de conversas, das quais a gente vai tratar mais detidamente, porque elas também têm aspectos peculiares, cada uma delas, no sentido da reaproximação com atores do Executivo, com os quais ele vinha se indispondo nas últimas semanas. Também na Câmara se começou a andar com alguma coisa. A CCJ, que vinha parada, indicou o relator da reforma. Então, tudo isso somado faz um conjunto que é o seguinte: as pessoas perceberam que estavam caminhando perigosamente à beira do precipício, sem razão para isso, sem que ninguém as tivesse levado até lá. Tinham ido à beira do precipício por vontade própria e estavam caminhando para inviabilizar a reforma da Previdência. Aí cada um deu alguns passos atrás, se afastaram do precipício e parecem começar a chegar a um entendimento. Hoje, de ontem para hoje, a gente tinha tido várias demonstrações de que a crise tinha atingido o seu patamar mais agudo, né? Declarações para lá, para cá, bate, rebate. Artigos hoje na imprensa de pessoas insuspeitas, pessoas do mercado financeiro, como a Zeina Latif, economista da XP, que a gente trouxe aqui, que fez uma coluna muito dura, mas muito sóbria a respeito dos riscos que se estava correndo, e também o mercado que fechou com aquela cara que a gente viu ontem, bolsa em queda, dólar em alta. Então acho que tudo isso levou a que todos os envolvidos nas polêmicas pensassem, refletissem e chegassem hoje com um ânimo menos exaltado. Não sei se houve bombeiros para atuar ou se foi uma iniciativa dos próprios envolvidos recuar alguns passos. Acho que todos eles perceberam que estavam testando demais os seus limites de atuação e que isso não resultaria em boa coisa. Quem atuou um pouco foi a líder do governo no Congresso, Joyce Hasselmann. Desde que eu estava lá em Brasília, eu estava esperando na casa do Rodrigo Maia para uma conversa com ele. Ela estava lá articulando esse café da manhã que ele teve hoje com o Sérgio Moro. Então ela foi uma das que atuaram para tentar fazer com que a crise fosse reduzida. O Onyx Lorenzoni, por outro lado, atuou também, embora ele tenha uma margem de persuasão junto ao presidente menor. Então, o fato é que hoje é um dia de calmaria depois de muitos dias de mar revolto. Que bom. Eu acho que assim a reforma tem uma chance de andar. Carlos Andreasa, vamos lá, suas primeiras considerações. Pessoal, eu não acredito nessa pacificação se pensarmos em médio e longo prazo. No entanto, aqui nesse programa, ainda na semana passada, porque essa crise vem escalonando, vem ganhando corpo desde a semana passada, né? Desde o final de semana retrasada, ganhando corpo. E nós aqui falamos na semana passada e nessa semana que seria provável que ao fim desta, portanto, quinta, sexta-feira, houvesse uma calmaria, né? Que a pressão baixasse, que algum diálogo se estabelecesse. Até projetamos um possível encontro entre Bolsonaro e Rodrigo Maia. Parece que não vai acontecer, a semana não acabou, mas os sinais estão aí, inclusive esse encontro do Moro com o Rodrigo Maia. Mas por que eu acho que o conflito logo se estabelecerá? Porque
porque é da natureza desse governo. Esse governo, que é ao mesmo tempo gestor, obrigatoriamente administrador, né? Chefe do executivo, na figura do presidente, também é um governo que tem um modus operandi de oposição. Tem uma contradição interna em um governo, que é governo e que ao mesmo tempo é oposição, tem uma mentalidade de oposição e uma natureza para o conflito. O Jair Bolsonaro é essencialmente beligerante, o seu governo é beligerante. E tem essa hostilidade, a meu ver, incontornável, passa por um pouco de falta de compreensão a respeito da importância da democracia representativa, mas tem essa tendência ao conflito e a criminalizar a atividade política, de modo que cedo ou tarde isso voltará nesse embate. De toda maneira, comemoremos agora, porque tem impactos concretos, práticos. O dólar cedeu, estava crescendo, o mercado respira, o mercado é importante. Há também uma reflexão, hoje conversando com alguns agentes do mercado, bastante realista sobre as possibilidades dessa reforma da Previdência, com que eu concordo, tenho falado sobre isso aqui também. Não se trata de discutir apocalipticamente se a reforma ocorrerá ou não, mas qual reforma será. Porque, de fato, quando os agentes políticos dizem que há um amadurecimento no Congresso para aprovar a reforma da Previdência, eles falam a verdade. O que não há, me parece, é condições para aprovar a reforma dos sonhos do Paulo Guedes, essa de 1 trilhão, de modo que o mercado, como consequência da percepção política, busca uma precificação num lugar menor, na casa dos 600 bilhões, eventualmente até dos 500 bilhões e tudo indica para agradecer aos céus. Vamos ver. É importante falar sobre esse negócio de chuva de verão, né? O presidente falou que essa conflagração, especialmente entre ele e Rodrigo Maia, seria uma chuva de verão. O verão já passou, o verão já acabou. No entanto, a chuva continua, as chuvas continuarão as pancadas de chuva. Pode esperar. Joel Pinheiro, passa a bola aí para você. Chuva de verão que foi causada e mantida enquanto durou, única e exclusivamente pelo governo. Pelo governo que, tendo basicamente entregue a reforma da Previdência a Rodrigo Maia, deixando nas mãos dele um trabalho que não é dele, de articulação política, ele como presidente da Câmara, ao mesmo tempo que sentar em cima dele e se bancar politicamente junto à opinião pública mais radicalizada e antipolítica, falando mal dele e denegrindo qualquer atividade política e demonizando como se fosse crime, como se o próprio ato de negociar, que é próprio do parlamento, que precisa ser feito, afinal de contas a política é a arte realmente de harmonizar interesses conflitantes, aí como se a própria negociação fosse em si mesma corrupta, como se fosse um crime, como se qualquer coisa que fugisse do projeto que está ali do governo fosse um grande pecado moral aí. O caminho está posto para a reforma da Previdência, o Congresso quer votá-la. Eu tenho quase certeza que ela será aprovada. A questão quando eu digo ela, é como, né? Qual será o estado final dela. Mas que algo será aprovado pelo Congresso, isso é quase uma certeza. Todo mundo está indo nessa direção e há o reconhecimento de que isso é importante para o Brasil. O importante é ver o principal agora é ver que pontos serão mudados para garantir que não se preservem os privilégios daqueles que têm mais. E sim, que se algo for mudado, é que se tire um pouco o peso de cima das costas daqueles que têm menos. E que há muitas questões aí que ainda serão levantadas aí na discussão do projeto da reforma da Previdência. Mas o caminho está pronto, a estrada está asfaltada. Era o momento de estar focando nesse tipo de discussão. Perdemos uma semana, um pouco mais até, exclusivamente por decisão do governo de fazer essa inexplicável do ponto de vista das prioridades do Brasil, tá? Essa inexplicável campanha junto à opinião pública, mas que no fundo é explicável como uma estratégia, como o grande capital que o governo tem, que é esse, uma militância grande, cheia de raiva e que não entende a atividade política, não entende o que é política, odeia isso, e por não entender também odeia, e mobiliza isso para manter algum capital junto à opinião pública, que, como a gente tem visto em pesquisas mais amplas, está perdendo a popularidade, tá? Eu acho muito provável que isso volte no futuro. Esse é o grande ativo que o Bolsonaro tem. Mas eu acho que ele também aprendeu uma lição esses dias. Aprendeu a lição de que esses atos têm consequências também. Não é só o desprazer de deputados, não é só a velha política que fica com raiva ou a mídia. É a própria situação real da economia que reflete.
que mostra esses resultados na hora, porque as expectativas dos investidores mudam, então mostra na hora o que pode acontecer se ele seguir mais por esse caminho, o colapso no qual o Brasil pode entrar. A gente teve um pequeno vislumbre do que isso seria. E o Paulo Guedes ajudou nisso, eu achei que ele fez bem. Imagina se ele sai do governo, imagina o que será para o Bolsonaro estar na situação que ele está hoje sem o Ministério da Economia com o Paulo Guedes. Daí acho que ele conseguiu sentir um pouquinho o medo dos resultados que a própria estratégia dele pode trazer e refreou um pouco. Espero que dure. Infelizmente, neste momento, eu não posso dizer que eu acredite que vai durar.